Então, o que acontece? Olha o que fala o artigo 19, inciso 3º da Resolução 237. Artigo 19, olha o que ele fala. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer. 3. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Então, o que eu estou falando para vocês? Se o poder público concede uma licença por prazo determinado, exemplo, 10 anos, eu preenchi os requisitos? Sim. André, a licença gera direito subjetivo? Gera. Licença pode ser revogada por direito ambiental? Não. Mas assim que fala o artigo 19, inciso 3º, gente. O artigo 19, inciso 3º da Resolução 237, ela admite a revogação dessa licença. O artigo 19, inciso 3º, ele fala, é muito claro, gente, superveniência de graves riscos ambientais e da saúde. Superveniência de graves riscos ambientais e para a saúde nada mais é do que uma reavaliação do mérito. Sendo reavaliação do mérito, eu estou revogando essa licença. E o pior, gente, licença por prazo determinado. O Paulo Afonso de Leme Machado, ele fala o seguinte, o artigo 19 permite a revogação? Permite. Licença pode ser revogada? Não. Então, como é que eu equaciono isso? O Paulo Afonso Leme Machado fala o seguinte, que a licença operação do artigo 8º, inciso 3º, no artigo 8º, inciso 3º, quando está escrito licença operação, ele fala o seguinte, não é licença operação. Mas é o que, gente? Como pode ser revogada? É uma autorização. Isso é importantíssimo, gente, porque você está lendo aqui, ó, quando você pega o artigo 8º da resolução, você está lendo licença operação. Se você pegar o artigo 8º, inciso 3º da resolução 237, está escrito lá, licença operação. E o Paulo Afonso Leme Machado fala o seguinte, tem que ler direito. Se ela pode ser revogada, de acordo com o artigo 19, inciso 3º, não é licença, porque licença é ato vinculado e não pode ser revogado. Se pode ser revogado, não é licença, e sim uma autorização. Exemplo, gente, autorização para porte de arma. Se você tiver autorização para porte de arma e apresentar-se em sociedade bêbado, a tua licença pode ser, a tua autorização pode ser o quê? Revogada. Então, Paulo Afonso Leme Machado fala o seguinte, que licença operação é uma autorização. Já o Paulo de Bessa Antunes, não. O Paulo de Bessa Antunes ele é mais comedido. Ele fala o seguinte, olha, licença pode ser revogada? Não. Licença operação é licença? É. Está escrito licença operação, então não é licença. Só que tem um detalhe. O Paulo de Bessa Antunes fala o seguinte, essa licença operação, ela pode ser revogada? Pode. Por que pode ser revogada? Ele fala no livro dele, olha, eu sei que licença gera direito subjetivo. Eu sei que licença não pode ser revogada. Mas essa licença pode ser revogada por quê? Porque em direito ambiental existem princípios específicos. E um dos princípios específicos é o princípio da prevenção. E o que fala o princípio da prevenção? Evitar o dano ambiental. Então, para evitar o dano ambiental, eu posso revogar essa licença operação. O Paulo de Bessa Antunes, ele fala que essa licença é uma licença especial. Licença especial em razão do princípio da prevenção. Perfeito? Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Sim. Quais os prazos dessas licenças ambientais? Aqui. Você, ao estudar essa resolução, já faz uma remissão logo. Lá no artigo 18, faz uma remissão no artigo 18 da resolução, que lá estão definidos os prazos. O prazo para licença prévia está lá no artigo 18. Olha o que fala o artigo 18. O prazo de validade da licença prévia deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma da elaboração dos planos, programas e projetos,
relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 anos. Então, uma licença prévia ela tem validade de até 5 anos. Perfeito? E a licença instalação? A licença instalação tem uma validade pelo prazo de até 6 anos. Olha o que fala o inciso 2. O prazo de validade da licença de instalação deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento, não podendo ser superior a 6 anos. E, por último, a licença operação, que para o Paulo Afonso Lê Machado é autorização, para o Paulo de Bessa Antunes é licença especial, pelo princípio da prevenção. Olha o prazo. O prazo de validade da licença operação deverá considerar os planos de controle ambiental. Planos de controle ambiental. E será de no mínimo 4 e de no máximo 10 anos. Então fecha comigo a pergunta do meu amigo. Licença prévia, 5 anos. Licença instalação, 6 anos. E a licença operação, um prazo de 4 a 10 anos. Sendo que esse prazo ele pode variar de acordo com o que, gente? Com a forma de fiscalização do controle ambiental. E você ainda sabe ainda, se houver uma superveniência de graves danos para a saúde e para o meio ambiente, eu posso inclusive revogar isso aí. Na prática, gente, o que o MMP pode fazer? O que um órgão público pode fazer? Ele pode celebrar com esse empreendedor o que, gente? Um termo de ajustamento de conduta. Ele vai celebrar um TAC. Olha aqui, querido, você obteve licenciamento, não é isso? Para desempenhar uma atividade poluindo no padrão 5. Naquela época era 7. Como agora caiu para 2, eu vou te dar um prazo agora para que você faça o quê? Para que você se adeque a isso. Então você vai ter um prazo de 6 meses para comprar esse filtro, vai ter um prazo de 3 anos para alterar o seu sistema de recomposição do lixo. Estão entendendo? Isso pode ser resolvido num TAC, num termo de ajustamento de conduta. Perfeito? Mais alguma pergunta? Professor, quais são as hipóteses que cabem ao Estado, aos municípios e à União licenciar uma atividade potencialmente poluidora? Olha, gente, questãozinha muito boa essa, tá? O seguinte, André, quando que o Estado licencia? Quando que a União licencia? Quando que o município licencia? Tá? Só para saber, gente, quando é a União, é o artigo 4º. Quando é Estado, é artigo 5º. Quando é município, é artigo 6º. Tá? Mas qual é a regra? André, por favor, me responda, né? Quem pode licenciar? Quem licencia, gente? A atribuição para licenciar é de quem? Eu respondo seco para vocês. Estado. É o órgão estadual, olha só, gente, órgão estadual, integrante do CISNAMA, que tem poder da polícia, que é o órgão com atribuição para efetuar o licenciamento ambiental. Ponto. Isso está onde? Artigo 5º da Resolução 237, de 97, bem como artigo 10 da Lei 6938 de 81. A Lei 6938 de 81, no artigo 10, bem como o artigo 5º da Resolução 237 de 97 do CONAMA, as duas leis elas falam o seguinte, tanto a lei quanto a resolução, compete ao órgão estadual. A competência prefeitual e licenciamento é do órgão estadual. Mas olha só, olha o que ela fala no artigo 10, tá? Só para você compreender. A construção, instalação e ampliação compete o que, gente? Licenciamento de órgão estadual, vírgula, competente. Integrante do CISNAMA. E, olha só agora, do IBAMA em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Então, André, a princípio, André, quem é que efetua o licenciamento ambiental? Quem é o órgão competente? Em que esfera? Órgão não. Em que esfera que eu tenho competência para efetuar o licenciamento ambiental? Meu querido, artigo 10 da Lei 6938 e artigo 5º da Resolução. Órgão estadual. Agora, em caráter supletivo, a União pode licenciar. E que órgão da União, que pessoa jurídica da União que vai licenciar? O IBAMA. O IBAMA
tem natureza jurídica de quê, gente? De autarquia federal, mas em caráter supletivo. Quando que o IBAMA, essa pessoa jurídica, essa autarquia, ela vai licenciar, gente? Que hipóteses? Que é o que me interessa agora. O IBAMA, ou o órgão federal, ele só vai licenciar quando uma atividade ela for de significativo impacto ambiental. Tem que ser uma atividade de significativo impacto ambiental. É nessa hipótese que é a União que vai licenciar. André, quando que eu tenho uma atividade de significativo impacto ambiental? Dá uma olhada no artigo 4º e incisos da Resolução 237. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Exemplo, gente. Se a atividade potencialmente poluidora, o projeto for no limite de 2 ou mais estados. Ou então, se for uma hidrelétrica, construída o que, gente? Entre 2 países. Ou então, é a exploração de recursos minerais, aonde? Na plataforma continental, ou na nossa zona econômica exclusiva. Ou se for licenciamento para bases militares. Ou se for licenciamento para uma atividade relacionada com segurança nacional. Ou se for licenciamento relacionado com áreas indígenas. Pô, André, lembrei. Área indígena, a competência da União. Também é do licenciamento. Está tudo fechado, gente. Direito ambiental é tudo fechado. Aliás, como um todo, como ordenamento jurídico como um todo, é tudo fechado. O problema é que eu acho que a pessoa, quando domina direito ambiental, que eu quero que vocês tenham isso, você tem que começar a relacionar os artigos de todas as leis. Então, perceber que eu coloco um artigo aqui, uma ali, uma aqui embaixo, uma em cima, ali embaixo, para você fechar. Né? Pegar a lei 6938, 9985, resolução, e fechar tudo ali. Está tudo harmônico. E tem um montão de decreto ali, que evidentemente eu não tenho tempo de falar para os senhores, que regulamenta todo esse balau aí. Então, qual é a questão, André? A União, ela licencia de forma supletiva a regra do Estado. Perfeito? Agora, o grande problema é o seguinte, André, o município ele pode licenciar? O município ele tem atribuição prefeitual ao licenciamento? Isso é um problema danado, gente. Por quê? Porque, olha só, o artigo 10 da Lei 6938 de 81, da lei, fala o seguinte, quem licencia? Estado e, subjetivamente, a União. Lei, quem fala isso é lei. Por que eu estou falando isso? Quando você vai na resolução, o que ela fala? Artigo 5º, quem licencia é o Estado. Artigo 4º, a União licencia quando for de significativo impacto ambiental. Artigo 6º, olha o que fala o artigo 6º da resolução, gente. Artigo 6º da resolução 237, olha o que ela fala. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do DF, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimento e atividade de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Aqui a minha questão é a seguinte, gente. Olha só. Seria interessante que botasse um quadro aqui, né? Mas só para você entender. André, a lei ela fala o quê? A lei 6938 ela fala o quê? O que fala a lei 6938? Que quem vai licenciar é o Estado e, supletivamente, a União. Ponto. A lei não falou do quê? Do município. Agora, o que fala a resolução? Resolução. Já vou dar dica. Hierarquicamente, quem é superior, gente? A lei. A resolução ela está abaixo. O que fala a resolução? Que é o Estado que vai licenciar, supletivamente a União, quando houver significativo impacto ambiental, e o município quando for impacto, que gente, de âmbito local. Aí existem autores que falam o seguinte, olha, se a lei fala que quem vai licenciar é a União e o Estado, e a resolução fala que é a União, o Estado e municípios, a resolução está falando mais do que deveria. Então o município não pode licenciar. É um fundamento absolutamente plausível. Pô, se a lei fala União e Estado, e a resolução fala União, Estados e municípios, a resolução está falando demais. Esse artigo 6º não está de acordo com a lei 6938, que fala da Política Nacional do Meio Ambiente. Vocês estão me entendendo? Agora, existem autores que falam diferente. Olha só. Você falou que o licenciamento ambiental se fundamenta no poder da polícia. E eu não quero saber de lei, não. Lei 6938, não. Eu quero saber da Constituição.
A Constituição deu poder da polícia para os municípios? Não deu? Deu. Então a resolução está falando que está de acordo com a lei? Não, mas ela está de acordo com a Constituição. E a Constituição deu poder da polícia, da União, para o Estado e para os municípios. Então o município pode efetuar o licenciamento. E elas vão além. O município pode licenciar quando? Gente, nós vimos isso. Suplementar a legislação estadual e federal de caráter o que, gente? Supletivo, quando for assunto de interesse local. E a resolução no artigo 6º fala o seguinte, que o município pode licenciar quando for no impacto ambiental for de âmbito local. Então está de acordo com a Constituição. Me parece essa posição a posição correta, mas com o máximo de respeito à posição que fala que não pode. Agora, uma coisa é certa, que eu fecho com a posição do STJ. Se você olhar o artigo 7º da resolução, você podia me fazer uma perguntinha que eu respondo fácil para você. Professor, então pode ser que uma atividade ela seja licenciada tanto na União, quanto no Estado, quanto no município? Resumindo, eu posso ter 3 tipos de licenciamentos diferentes? Uma mesma atividade pode ser licenciada nas 3 esferas, sim ou não? A União pode pedir licenciamento, o Estado exige licenciamento, e para quem entende possível, o município exige licenciamento, pode ou não pode? Eu resolvo com o artigo 7º da resolução, 237. O que fala o artigo 7º? Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. Conforme estabelecido nos artigos anteriores. André, quem é que efetua o licenciamento, respondendo à pergunta da minha amiga? Se o impacto não for significativo, União. Se o impacto for regional, o Estado que é a regra. E se o impacto for local, o município, se houver instrumento legal e convênio que delega essa função para os municípios. Tirando aquela posição que fala que o município não pode licenciar. Mas sempre numa única esfera. Ou União, ou Estado, ou município. E qual é o critério? O critério é do impacto ambiental. Então, o licenciamento, gente, igual impacto ambiental. Quem é que vai licenciar? Depende do impacto ambiental. Perfeito? Para concluir, o STJ tem uma posição no seguinte. O STJ admite o chamado duplo licenciamento. O STJ entende desse artigo 7º, conhece o artigo 7º, mas ele fala o seguinte, olha, em hipóteses, por exemplo, de uma atividade de impacto regional, mas que possa gerar, que for a decisão do STJ, para comunidades indígenas, eu posso exigir o licenciamento tanto do Estado quanto da União, leia-se IBAMA. Se for uma atividade de impacto regional, onde em regra seria o Estado licenciando, mas se de uma forma direta ou indireta eu atingir interesses de índios, comunidades indígenas próximas ao estabelecimento, ao empreendimento, o STJ admite o que, gente? O duplo licenciamento, que é o licenciamento feito pelo órgão federal e pelo órgão estadual. Perfeito? Mais uma pergunta? Tranquilo? Ok? Então aqui, gente, qual é a nossa questão? A questão, no resumo, é a do licenciamento. Ok? Qual é a questão aqui agora? Olha só, gente. Quando eu falo, ok, de uma atividade potencialmente poluidora, eu tenho que ter o quê, gente? Tem que ter licenciamento ambiental. Então, André, qual é o critério do licenciamento? O impacto ambiental. Eu tenho a licença prévia, que tem um prazo de 5 anos, a licença de instalação, no prazo de 6, e a licença operação, que varia de 4 a 10, sendo para alguns autores tem natureza de licença, só que especial, e para outros de autorização, haja vista que elas podem ser revogadas. Perfeito? Olha, gente, sempre lembrando para os senhores, tá? O e-mail do nosso programa, que é saberdireito@stf.jus.br, tá? Quem quiser obter mais dessa aula e acessar na internet, vai acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Ok? Convido a todos também para a nossa próxima aula. E na nossa próxima aula eu vou falar do que com vocês? Vou falar de alguns crimes ambientais,
quando que a pessoa jurídica responde por crime ambiental, quais os requisitos, e vamos dar uma abordada, tá, do novo Código Florestal, do projeto de lei 6424 de 2005. Agradeço a todos, um forte abraço, tudo de bom.